Seja bem-vindo ao programa Análise Tática, versão base. O assunto, Clube de Regatas Vasco da Gama. Conheça um pouco mais dos nossos convidados. Conosco, Eduardo Húngaro, também conhecido como Duda. Bem, Caio. Tudo bom, meu irmão? Prazer revê-lo. Antes de mais nada, é realmente um prazer revê-lo. Muito tempo que não vi o amigo, agora aí fazendo um brilhante trabalho na base do Clube de Regatas Vasco da Gama. Prazer é meu, Caio. Faz tempo realmente que a gente não se reencontra, né? E é uma alegria estar aqui em Santos revendo o amigo. Duda, para a gente começar esse nosso bate-papo, em linhas gerais, como é que seria, como é hoje o organograma da base do Vasco da Gama? Eu creio que, lógico, tem um gerente lá na figura do Brasil. Sim. E como é que vem descendo esse organograma aí em relação até chegar nas comissões técnicas e departamentos afins? Na verdade, o Brasil é o gerente geral, né? Poderíamos dizer que ele é o número 1 da gestão da base. Somos 3 coordenadores, um na etapa inicial, que é o Marcos Patim, que vai de 6 aos 10 anos. E na etapa básica é o Tuninho Barroso, que vai do 11 aos 14 anos, também um treinador com larga experiência nas divisões de base do futebol brasileiro. E eu coordeno a etapa de alta performance, que vai dos 15 aos 20 anos. Poderia dizer que, junto com o Próspero Paoli, que é o coordenador metodológico, seríamos a segunda linha de sucessão no organograma da base. E depois a gente tem os supervisores, cada um em uma categoria, cada categoria tem o seu supervisor, junto com eles os treinadores, todas as categorias com treinadores, com auxiliares técnicos, preparadores físicos, auxiliares de preparação física, treinadores de goleiro. Basicamente, se a gente for ilustrar e imaginar um organograma, basicamente é isso. E Duda, para quem nos acompanha, o que na prática faz o Duda no Vasco? O que é ser um coordenador técnico? Como seria o seu trabalho no dia a dia? São múltiplas tarefas, né? Quando a gente pensa na função de coordenador técnico, quando eu fui convidado, era uma função nova para mim. A gente, de cara, imagina a figura do Zagallo com o Parreira, a figura do Zico com o Zagallo. Foi, como eu disse, está sendo uma função nova, eu acho que eu tenho me adaptado bem. Na verdade, eu procuro fazer a ponte entre a comissão técnica e o Brasil e também o presidente. A gente tem que ter muita atenção no trabalho. Há uma verdade metodológica e institucional que eu procuro acompanhar. Eu acho que eu sou, na verdade, uma espécie de observador dessa verdade metodológica que hoje existe no Vasco. Então a gente procura acompanhar através dos treinos e dos jogos o dia a dia, para que esse desejo institucional ele aconteça. E junto com isso, para mim, a função principal do coordenador é fazer esse elo de ligação entre a comissão técnica e a alta direção da base e do clube. Fazendo um parênteses aqui, quando o Duda está colocando uma função nova, e quem de repente não se recorda do Duda, dentre diversos grandes trabalhos que ele realizou, né, tem um no Botafogo, que ele começou na base do Botafogo e acabou dirigindo a equipe profissional do Botafogo. Verdade. E aí isso aí demonstra, né, a capacidade do profissional que está conosco nesse momento. Agora, Duda, eu quero pegar um gancho que você falou de uma metodologia que existe dentro do Vasco da Gama. Sim. Então, um pouquinho em linhas gerais, que metodologia é essa? Que tipo de jogador que o Vasco procura formar? Sim, eu acho que essa é a maior virtude hoje do trabalho de base do Vasco. Como eu disse, eu sou coordenador do 15 ao 20, mas vez por outra acompanho os jogos de outras equipes mais novas, né? E posso afirmar com toda certeza que a equipe de 6 anos até a equipe de 20 anos jogam dentro do mesmo modelo. Que modelo é esse? Jogo apoiado, saída de bola apoiada, defesa alta, pressão no portador da bola, reação pós-perda, ocupação massiva do campo adversário, controle da posse de bola do jogo, troca de corredores, jogo com infiltração no terço final,
liberdade para o drible no terço final. E a gente tem um expoente, já você vai estar conversando com ele. O nosso maior expoente é o nosso treinador do Sub-20, o Marcos Valadares, que é detentor de um enorme conhecimento desse conceito de jogo, desse modelo de jogo. A equipe Sub-20 é a equipe que mais se mostra nas equipes de base do Vasco. Mas posso garantir que o 17, o 16, o 15, o 14, o 13, o 12, dentro, evidentemente, do nível de maturação coletivo da equipe, do nível de maturação individual dos atletas, obedecem também a esse modelo e a essa verdade. E cabe aos coordenadores, como eu já respondi na tua primeira pergunta, acompanhar esse exercício diário dos treinos, né, essa execução diária dos treinos que acaba se revelando nos jogos, esse desejo do clube em que esse modelo seja apresentado coletivamente. Por que esse modelo? Porque a gente acredita que, estando mais com a bola, o atleta vai passar mais, vai conduzir mais, vai controlar mais, vai chutar mais, vai cabecear mais, vai se permitir vivenciar esses momentos de contato com a bola mais vezes, se você tiver o maior tempo a bola em seu poder. A gente sabe que o jogo de futebol não é só o jogo com a bola, também é um jogo sem a bola. Evidentemente, existem esses dois momentos de estar com a bola e estar sem a bola, mas para a formação a gente entende que é muito melhor preparar equipes que fiquem mais tempo com a bola, propiciando aos atletas, como eu já disse, mais tempo de execução dos fundamentos, de execução dos gestos, para que ele possa se desenvolver melhor. O Duda, aproveitando, dentro dessa metodologia que você está colocando, a gente vê que o Vasco deixa de ter um trabalho apenas subjetivo, né, e tem um porquê, tem um horizonte, o que ele busca na formação dos seus atletas. Dentro dessa metodologia, existe também previamente um currículo por categoria, algo que o atleta tende a apresentar, a evoluir, para que ele possa estar subindo de categoria até chegar ao sub-20 nas mãos do Marquinhos? Na verdade, tem um caderno metodológico, né, que foi preparado pelo Próspero Paoli, que é um dos instrutores da CBF, da Conmebol, que é o nosso coordenador metodológico, está dentro dessa linha. Eu cometi um grave erro aqui no comentário do coordenador científico, que é o Márcio Assis, que trabalhou contigo no Fluminense, longo tempo no Fluminense. Então, na verdade, somos 5 coordenadores. O Próspero cuida dessa coordenação metodológica. Existe um caderno metodológico, onde há um vasto material de consulta e de preparação das equipes. Em cima desse caderno metodológico, a gente tem toda uma avaliação que é feita nos treinos, de forma subjetiva, mas de forma objetiva nos jogos. E essa avaliação ela é feita jogo a jogo, é feita bimestralmente, quase como se fosse uma escola. E semestralmente a gente tem um encontro para traçar linhas de continuidade, traçar linhas de oportunidades de melhoria e acerto. E a partir daí o atleta vai evoluindo, vai subindo de categoria ou não, e continua no clube ou não segue no clube por não estar dentro dessa filosofia que a gente acredita ser a melhor. E a gente sabe que o futebol tão concorrido como está hoje, um setor que a gente entende como de grande importância hoje na base de um clube é o setor de captação. Sim. Como funciona em linhas gerais hoje a captação do Vasco? É mais voltado internamente para o futsal do clube? Não. Tem uma visão mais de mercado? Como é que funciona em linhas A gente gerais? tem um setor próprio no clube, né, com um gerente de captação, com um coordenador, com um supervisor e com professores. Diariamente, no mesmo local onde são aplicados os treinos das equipes 15, 16 e 17, um dos campos que a gente utiliza lá no CT Duarte Sul, que é o Vasco alugou, um dos campos é dedicado à captação. Também é um espaço que eu visito regularmente. Temos observadores espalhados no país. Evidentemente que há lugares onde historicamente, há maiores possibilidades de se captar jogadores. E nesses estados tem mais de um, né? E não é uma coisa só voltada para o Rio de Janeiro, mas há hoje uma dificuldade dentro do Vasco, que é a questão do alojamento. E a gente percebeu também por uma questão de análise do que está acontecendo, que os jogadores do Rio de Janeiro, os jogadores oriundos do Rio de Janeiro estão apresentando, pode ser uma coincidência, mas estão apresentando um melhor resultado do que os jogadores vindo de outros estados do Rio.
Então hoje há não é uma decisão fechada, mas há uma indicação para que a gente tenha uma atenção maior com os jogadores locais, pela resposta que foi dada nesse 1 ano e meio de gestão do Carlos Brasil. Ah, maravilha. Duda, sem me alongar muito, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Tá numa função nova, estou vendo que pela segurança que você está passando aqui, totalmente adaptado, mas e o Duda técnico? Tem chance de voltar um dia ou adormeceu de vez? Como é que é isso aí? Acabou de entrar aqui na sala, já vai conversar com vocês, o PC Guzmão. Pergunta para ele se ele quer voltar. Assim, eu já conversei isso inclusive com os meus treinadores, o Marquinhos, o Celso. E eu hoje estou muito feliz. Acho que dentro de uma função que precisa ser definida, é uma função que ela não está bem definida, eu estou encontrando uma definição dentre erros e acertos. Acho que tem procurado acertar mais do que errar. Eu estou muito feliz. Acho que é uma função importante para o futebol brasileiro, até pela cultura que tem de demissão massiva dos treinadores, algo que eu sou totalmente contra. Eu só acredito no trabalho a longo prazo. Acho que se acontecer daqui a uns anos eu estar em casa e vir um convite para ser treinador, eu vou aceitar, né? A gente precisa levar o pão de cada dia para dentro de casa. Mas hoje, se você perguntar para mim qual é o seu desejo, meu desejo é me preparar cada vez mais, buscar estudos, fazer cursos, procurar ser um profissional melhor preparado teoricamente, para que na prática eu consiga executar da melhor forma possível uma função que eu considero muito importante. Saio um pouquinho dos holofotes, até eu estou vivendo uma situação que já faz tempo que a gente não faz. Não tenho nenhuma saudade disso. Acho que é uma função muito rica, porque você consegue manter uma certa frieza com os acontecimentos. O futebol é muito emocional, você consegue manter uma certa frieza e enxergar realmente de uma forma muito mais ampla tudo que está acontecendo, não só dentro do campo na hora do jogo, mas no treino e principalmente nas relações. Eu acho que procuro fazer, dentro daquilo que eu estou fazendo, acho que a coisa que eu procuro fazer melhor e acho que estou conseguindo fazer de uma forma bacana no Vasco é estabelecer relações de confiança e um ambiente de muita harmonia entre as comissões, entre os treinadores e a gente. Eu acho que tenho conseguido um certo êxito nisso. Maravilha. Então, só essa pergunta mais. Então, o Duda, coordenador, ele pega leve com os treinadores dele? É tranquilo? Eu acho que sim, né, Marquinhos? De vez em quando a gente diverge uma coisa ou outra, tem que ter um certo cuidado, porque a gente sabe como é que é. O fato de ter sido treinador por 24 anos ajuda a gente nisso, né? Tem que ter você tem que ir falando com eles, encontrando uma maneira de tentar dar o recado, mas acho que assim, isso eu não abriria a mão como treinador, isso eu deixo eles muito à vontade. A última palavra tem que ser deles. E depois que eles decidem, eles têm um leão para defender eles. Eu acho que isso aí é fundamental. No momento que a gente entra para conversar, eu e eles, ou uma reunião em grupo, e se decide uma coisa, fechou a porta, saiu para fora, aquela é a verdade. E não pode ser diferente. Isso, assim, posso dizer com toda certeza, porque tenho procurado fazer assim nesses quase 10 meses de Vasco. Meu amigo, foi um prazer revê-lo. Agradeço a oportunidade que você nos deu aqui, para quem nos acompanha no canal, de conhecer um pouquinho mais de você e, claro, o trabalho que o Vasco vem desempenhando hoje nas suas categorias de base. O prazer foi meu. Você foi um profissional que me deu muito trabalho nos nossos encontros. Então é sempre uma alegria reencontrar os amigos. A vida da gente vai passando, às vezes a gente se distancia, mas você foi um cara sempre muito, muito bacana, muito competente e sempre tive muita alegria e prazer em te enfrentar nos encontros que a gente teve aí ao longo desse futebol aí bacana que a gente está trabalhando há tanto tempo. É isso aí, meu amigo. Te agradeço. E você que está nos acompanhando, dá uma seguradinha aí, que daqui a pouco a gente volta no Caio Analisa, que na verdade eu não analiso nada. Que daqui a pouco veio o Marquinhos aí, vamos ver se o... Lógico, capacidade ele tem, vai dar uma aula aqui, mas vamos ver se o cara aqui falou 100% verdade, ou se o Marquinhos vai discordar de alguma coisa. Já voltamos já, gente. Estamos de volta com o programa Análise Tática e, como já havíamos mencionado, conosco aqui o multicampeão Marcos Valadares
Prazer, Marquinhos. Obrigado pela sua presença, tá, cara? E quando eu falo multicampeão, vê se eu estou errado aí, ó. Títulos estaduais com Cruzeiro, Fluminense, títulos nacionais com Fluminense, títulos internacionais com o próprio Fluminense, com Cruzeiro e por aí vai, né? Passagens no Palmeiras, agora Vasco, América Mineiro. Então, uma vasta caminhada aí no futebol de base e não podemos esquecer também, né? Uma passagem recente, né, na equipe profissional do Vasco, né, teve diante de uma torcida gigante como a do Vasco, uma baita responsabilidade para tomar conta da equipe profissional do Vasco da Gama. Mas a gente vai falar agora aqui de base, Marquinhos. Estamos falando de base e teu currículo é vasto e você passou por grandes equipes de diferentes estados. Eu não poderia começar esse bate-papo te fazendo uma pergunta. Existe muita diferença, não sei, devido à cultura dos clubes, na formação dos seus jogadores? E aí eu estou fazendo essa pergunta que eu já vou emendar a segunda. Que a gente vive em seleção brasileira, falando de seleção brasileira de base, sub-17, sub-20, a gente vem de resultados ruins. A seleção brasileira sem participar do último Mundial, a 17 só participando por ser sede. Então, como é que você enxerga, de uma maneira geral, hoje a formação de base do Brasil? Você é um profissional super conceituado. E o que isso acarreta para chegar lá na seleção de base? Primeiramente, um prazer, né, estar aqui com você, Caio, poder falar um pouco do nosso trabalho no Vasco, né, e de geral, de uma certa forma, da base brasileira. Eu acho que isso é muito rico, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, uma grande visibilidade das equipes de base no Brasil, né? A CBF tem construído boas competições, coisas que antigamente eram mais regionais, e as competições hoje se tornando nacional, de grande nível, né, tendo a questão da televisão, a mídia, e o Sub-20 realmente tem vivido um crescimento muito grande aí. Eu acho que isso é um momento muito importante na formação dos nossos atletas, principalmente por essa questão que você disse, né, da questão das seleções de base, e é um cuidado que realmente nós temos que ter. Falando primeiramente em relação à questão da cultura de jogo, né, dos estados, existe uma diferença, isso é real, principalmente pela construção das equipes, né? No Rio, eu vejo que, como né, o Duda falou, tem a questão cultural do jogador do Rio, da questão do jogador mais, né, que vivencia a questão da comunidade, da música. Eu acho que isso é muito rico dentro do Rio de Janeiro. E as equipes formadas no Rio de Janeiro por muitos jogadores do Rio de Janeiro. Eu acho que, diferente dos outros estados que eu trabalhei, eu acho que isso é um ponto importante a se destacar, e que eu mais acredito, na verdade. Quando o jogador está atuando dentro do seu estado, ele tem uma relação maior com a família, e isso para mim é fundamental para o crescimento do atleta. Diferente, por exemplo, do Cruzeiro, que o estado de Minas ou Belo Horizonte em si ali oferece não muitos jogadores para as equipes de Belo Horizonte. Então a captação ela vem do Brasil inteiro e acaba tendo um número de jogadores maiores nas equipes. E essa distância da família ela é um desafio maior para esse atleta em termos de crescimento. E a questão do estilo de jogo, eu acho que assim, já trabalhei no Fluminense, agora no Vasco. Eu gosto muito de trabalhar no Rio de Janeiro, porque tem uma característica muito próxima ao que você pensa de futebol. Que eu gosto. São jogadores criativos, inteligentes, jogadores que têm personalidade para tomar decisão, que tem muito recurso técnico de desequilíbrios, tanto no drible quanto no passe, de ter essa alternativa mesmo, de coragem de fazer as ações. E já, por exemplo, em São Paulo, são jogadores talvez mais trabalhadores, são jogadores mais competitivos também, óbvio, uma forma de se crescer dentro do futebol. Claro que dentro do Rio a gente precisa buscar essas evoluções para que as equipes do Rio se tornem cada vez mais fortes. Mas eu acho que no Rio tem andado muito bem, porque nos últimos anos as equipes do Rio têm feito boas competições a nível nacional, têm conquistado um bom número de títulos e formado bons jogadores. Eu acho que o Rio também deixou de ser aquela equipe que só jogava um futebol vistoso, mas pouco às competitivo. Vezes pouco competitivo. Cresceu muito nesse aspecto. Eu acho que também é importante ressaltar o crescimento da estrutura das equipes, né, dos CTs, tudo que se envolve dentro do trabalho, não só do Rio, mas no trabalho geral dentro do Brasil. Os clubes têm investido bastante nesse aspecto, que tem sido importante na formação dos atletas.
Marquinhos, você colocou, né, o Brasil realmente é um país continental. E aí você acabou de colocar, né, características aí, um pouquinho de São Paulo, um pouquinho lá de Minas, a questão do jogador do Rio de Janeiro, né, mais maleável, com mais ginga. Você joga isso tudo num liquidificador, é o jogador brasileiro para servir uma seleção brasileira ou um jogador com qualidade no mercado para que sirva a equipe profissional. Você acha que o fator do Brasil ser tão grande faça com que, de certa forma, a gente não tenha uma identidade? Esse é o perfil do jogador brasileiro? Não, é assim, eu acredito que é uma grande mistura. Claro que quando você monta uma seleção, você consegue encaixar vários perfis diferentes. Ela te dá né, uma vasta possibilidade de formação, de organização, de conceitos de trabalho de jogo. O que eu acho em relação à seleção, né, que foi a sua segunda pergunta, o porquê da gente estar tendo, né, uma dificuldade um pouco nesse momento, a princípio nesse momento. Primeiro que eu acho que os outros países eles cresceram muito. Eu acho que investiram bem, construíram centros de treinamentos, têm focado muito na formação. Você pega uma Venezuela que antigamente era realmente uma equipe de base, até mesmo a profissional, que tinha muita dificuldade no cenário sul-americano e teve um crescimento muito bom. Mas eu acho que envolve muito planejamento. Eu acho que a organização tem a questão deles poderem, por ser países menores, ter atletas talvez com idade, nessa idade ainda não servindo tantas equipes profissionais, eles conseguem agregar os atletas, reunir mais vezes, treinar mais vezes, e a gente sabe que o lado coletivo do futebol é muito forte, é muito importante, né, para se formar uma equipe competitiva que vá ter bons resultados. Reunir os atletas, treinar eles num número bom ali de desenvolvimento, de treinamento, contribui muito. E já os jogadores dentro do Brasil, cada vez mais a gente vê grandes destaques jogando já no profissional. Então existe uma dificuldade de se reunir realmente a equipe para ter um bom número de treinamentos. Eu acho que isso é um aspecto importante. Às vezes o atleta está no profissional, mas ele não está jogando muito. E quando você convoca ele para uma seleção, ele vai para a seleção, ele ainda pode ser que ele esteja sem ritmo de jogo, isso é uma coisa importante. E a dificuldade, ela existe. Então, eu vejo que as outras seleções, elas cresceram bem no trabalho e a questão da história da base do futebol brasileiro, dessa realidade de jogadores já estarem no futebol profissional, cria uma certa dificuldade em formação da equipe. Eu acho que já... Nós temos o talento, mas temos dificuldade de exatamente, montar uma equipe competitiva. Porque, assim, na última Copa São Paulo, no último ano, nós enfrentamos muitas vezes o São Paulo e vários jogadores do São Paulo foram convocados para a seleção sub-20. E na seleção sub-20 eles não conseguiram ter o mesmo rendimento que eles tinham na equipe do São Paulo. Mas o porquê? Porque dentro do São Paulo eles treinam diariamente com os seus companheiros e tem uma equipe que te dá um suporte. Pegando a nível profissional, você pode pegar a questão do Messi, por exemplo. O Messi no Barcelona, ele rende muito mais no Barcelona do que na Argentina. Porque ele não treina com uma frequência muito grande com os seus companheiros de seleção argentina. Então, isso aí é uma coisa nítida. Quem tem convocado mais, ela, em termos de resultados, tem conseguido conquistar, né, uma evolução, os bons resultados. Mas pegando individualmente, em termos de formação de potencial, acho que o Brasil ainda vai se destacar e continua se destacando, formando grandes talentos. E a gente vê aí no mercado, ninguém talvez consiga formar e vender e mandar para o mundo do futebol, principalmente europeu, jogadores como o Brasil. Por militar no mundo do futebol, eu asseguro a quem nos acompanha que é um grande profissional e assim como ele, existem outros diversos grandes profissionais, né, que o mercado como um todo não conhece, o torcedor não conhece, mas existem grandes profissionais na base. Tivemos conosco o Alexandre Galo que por algum tempo ele esteve à frente das seleções brasileiras. E ele citou sempre a palavra protagonismo, que o Brasil continua formando, mas hoje os jogadores brasileiros não são protagonistas no mercado europeu, que é o grande mercado do futebol mundial. A que você acredita isso? De repente, são essas etapas queimadas, como você colocou de certa forma aqui, que hoje, né, os destaques individuais é grande verdade, você falou, é um Messi, é um Cristiano Ronaldo, e a gente tem realmente grandes brasileiros lá fora, mas que saem cedo daqui, mas não são os grandes destaques individuais das suas equipes. Aqui, como você enxerga isso, Marquinhos? Bom, no primeiro momento eu acho que assim, a formação no Brasil ela
está vivendo uma transformação. Né? A gente passou de um jogo muito individual, né, durante muito tempo, e ela começou a ter um pouco um valor mais coletivo de desenvolvimento, claro, se espelhando um pouco no futebol europeu, para que o atleta ele esteja mais preparado para o futebol europeu. Mas realmente, talvez ele sair um pouco cedo do Brasil e não ter a oportunidade de ser protagonista dentro do futebol brasileiro possa estar interferindo nesse aspecto. É um ponto. Mas também, em contrapartida, indo cedo, ele pode se adaptar um pouco mais rápido à realidade do futebol brasileiro. Eu acho que é questão de momento também. Messi e Cristiano Ronaldo são dois jogadores realmente que fogem à regra, né? São jogadores excepcionais que cresceram muito dentro da história do futebol, têm jogado um futebol de altíssimo nível e realmente não dá para se comparar nenhum jogador do mundo com os dois, na minha visão. Mas temos vários jogadores brasileiros que têm feito boas competições, né, no mundo europeu. O Neymar, né, foi muito bem no Barcelona, no Paris na sua chegada teve bom desenvolvimento ali, conseguiu render bem. Felipe Coutinho, que foi muito destaque ali no Liverpool, não conseguiu ainda ter esse destaque no Barcelona, agora emprestado, né? O Firmino também jogando bom futebol no Liverpool. Mas claro que, como eu disse, eu acho que talvez a questão do futebol a nível internacional ter crescido tanto também é uma questão de uma formação que vem trazendo bons resultados também e formando grandes jogadores. O mercado ele se fechou um pouco nesse sentido para o futebol brasileiro, na questão do cara, quando chega na Europa, ele não consegue se adaptar rápido, não tem o compromisso do futebol europeu e alguns deles acabam retornando. Mas acredito que isso é um momento, é questão de safra. Já temos agora Vinícius Júnior jogando no futebol europeu, Paulinho, né, que foi formado pelo Vasco, o Paquetá que saiu agora. Então, vários jogadores de bom nível que vão representar bem o futebol brasileiro, sim, com certeza, no futebol europeu. Marquinhos, para te deixar à vontade, dar aquela descansada, como eu estou aqui com um professor, não poderia deixar de acabar esse nosso papo com uma aula prática do Marquinhos. O Marquinhos agora ele vai estar escolhendo um momento do jogo aqui e vai estar passando para vocês aqui um pouquinho do que seria o trabalho de um treinador de uma equipe de alto nível no seu dia a dia. A quadra é teu, meu irmão. Claro, muito obrigado. Vamos lá então. Bom, a gente tem vários trabalhos, né? Acho que em relação à organização tática, que é um trabalho que a gente precisa estar desenvolvendo bem, claro, dentro também das questões individuais dos atletas. Eu vou fazer aqui um trabalho de um jogo grande, um grande jogo que a gente coloca algumas regras simples, mas que elas são muito ricas em termos de ideia, de construção dos conceitos do jogo, dos grandes conceitos do jogo. Então a gente trabalha aqui uma situação de saída de bola. Eu faço um jogo com meus atletas que a ideia é aumentar o nível de concentração, o nível de acerto, um compromisso maior com o acerto, onde eu coloco regras de número de bolas. Por exemplo, a gente vai trabalhar na fase aqui, já corta um pouco a fase de iniciação e já inicia o jogo próximo à intermediária defensiva aqui, próximo ao meio campo. A gente normalmente até diminui um pouco o campo, coloca um gol um pouco mais, né, um campo mais reduzido aqui. E a ideia nesse trabalho, como eu disse, é aumentar o nível de concentração, aumentar o número de acertos. E aí eu destino aqui um tempo de 8 minutos para essa equipe vermelha fazer um jogo contra essa equipe azul, né, nesse espaço. E essa equipe vermelha, ela tem, dentro desses 8 minutos, ela tem, por exemplo, 5 bolas. Essas 5 bolas, como é que essa bola se diminui? Se um dos jogadores do vermelho, por exemplo, errar um passe para a linha de fundo, errar um passe para a lateral, entrar em impedimento, na perda da bola, deixar o adversário trocar 6 passes, ou mesmo que perda essa bola nessa região, próxima à linha do meio de campo, e deixa o adversário ultrapassar essa linha de meio de campo, ele perde bola. Então, o nível de atenção e concentração da equipe vermelha aqui, com certeza eles vão tentar errar o menos possível para que
eles não percam essa bola, porque no final, dentro dos 8 minutos, se eles gastarem mais do que as 5 bolas, eu coloco uma punição ali. A cada bola que passou, eles têm que pagar ali, sei lá, 10 flexões, alguma coisa assim. Então, para que ele aumente o nível de competitividade também e o compromisso com o acerto, eles trabalham dentro desse sentido. Por exemplo, o azul, ele pode atacar o gol se ele trocar os 6 passes numa roubada de bola, ou ultrapassar, antes de trocar 6 passes mesmo, ultrapassar a linha de meio, ele já pode atacar o gol do adversário aqui. O vermelho, se ele faz gol, ele ganha a bola. Se ele finaliza a bola no gol, eu sempre inicio a bola com ele, mesmo que ela vá para fora, ou o goleiro defenda firme aqui. E se ela der um rebote, por exemplo, aí sim o vermelho. Se cai no vermelho, segue o jogo. Se cair no azul, eu paro o jogo e volto para o vermelho. Por que eu faço isso? Eu quero valorizar a finalização do vermelho, o final, conseguir terminar as jogadas. Né? Isso é importante. O que a gente trabalha aqui? A gente trabalha a fase de criação e de finalização no terço final. A gente trabalha aqui, quando o time vermelho perde a bola, a gente trabalha a pressão pós-perda, porque a ideia é não deixar o azul nem ultrapassar a linha e nem trocar 6 passes. Se você recuperar essa bola antes dos 6 passes, você continua atacando com aquela mesma bola. Então, isso é importante para que, né, o atleta trabalhe essa questão do querer roubar, recuperar a bola rápido, não deixar o adversário trocar 6 passes, que se for pensar na ação do adversário, no jogo, era como se o adversário recuperasse uma bola e trabalhasse a transição de tirada da pressão, onde ele tenta trocar 6 passos para tirar a bola da pressão do adversário. Ou se imaginar numa roubada de bola mais próximo do meio de campo, o adversário vai fazer o quê? Vai trabalhar uma transição mais de contra-ataque, já buscando gol. Então você trabalha na equipe ofensiva a fase de construção, de finalização, pressão pós-perda. E aí, se você recupera vermelho na pressão pós-perda, ele trabalha uma transição pós a recuperação de bola, já perto do gol do adversário, que acho que isso é importante. Né? Então, a gente consegue trabalhar todas as duas transições, tanto na questão da pressão e no contra-ataque, e na tirada da pressão do adversário. E essa questão do terço final, esse compromisso com acerto, o nível de concentração alto. Então, eu confesso que é um treino, assim, em termos de jogo maior, que tem regras simples, se a gente for imaginar, regras que não tem muita questão muito direcionadas. O trabalho fica muito rico se a gente fosse pensar num coletivo antigo. Exato. E se só essas regras, elas determinam muitas coisas em termos dos objetivos do jogo, específico do jogo. Então fica um treino muito rico e principalmente o que eu acho que é determinante hoje numa equipe, em termos de desenvolvimento, que é o nível de atenção e concentração, que eu acho que, às vezes, esse é um pecado ainda do futebol, do jogador brasileiro, algo que ele precisa desenvolver e melhorar, que talvez seja a diferença do jogador que está se destacando na Europa a nível mundial. Aí acho que esse aspecto a gente precisa melhorar. Para a gente terminar, o fato de treinadores estrangeiros estarem vindo para o Brasil agora nesse momento nas equipes profissionais, como é que você vê isso aí? Com bons olhos para o crescimento? Há um crescimento do treinador brasileiro com a vinda desses profissionais? Não, eu acho que não existe problema em relação a isso. Eu acho que o mercado está aberto para todos os profissionais. Eu acho que tem muito mais relação com a competência. Né? A única questão é realmente a gente fortalecer o nosso mercado em termos de como acontece no futebol europeu. Se a gente tem uma certa dificuldade de trabalhar no futebol europeu por causa da licença, da certificação, o futebol brasileiro também tem que, não é proteger essa questão mesmo do profissional brasileiro em termos de reserva de mercado. E sim, valorizar também o nosso futebol. Eu acho que valorizar os nossos profissionais. Eles terem a mesma oportunidade. Ter a mesma oportunidade, também, né, cobrar, ter o mesmo valor em termos de licença. Eu acho que como a gente todo mundo tem investido tempo, tem investido financeiramente para se melhorar, né, profissionalmente, fazendo os cursos, eu acredito que teria que ter só essa cobrança, mas em termos de recebê-los, eu acho que não tem problema, acho que o mercado está aberto, o potencial, a qualidade de cada profissional que tem que ser determinante. Eu acho que são bons profissionais, né? Principalmente essa turma que chegou recentemente, São Paulo, Jorge Jesus, são excelentes profissionais e com certeza vão contribuir para o crescimento do futebol brasileiro também.
São Paulo, que o Marquinhos teve a oportunidade de estrear, não foi isso? Isso. No profissional do Vasco, com uma vitória até, né? Uma sorte boa. Uma vitória. Fizemos uma grande partida contra o Santos, né, naquele jogo da Copa do Brasil. Infelizmente não seguimos, né, pelo resultado, né, no jogo de ida, mas fizemos uma grande partida, conseguimos uma vitória. Eu acho que é uma coisa que dá para levar no currículo, né? Enfrentar um grande treinador, um treinador de seleção, de mundial, como o São Paulo, eu acho que foi muito bacana. Cara, muito obrigado. Sucesso na continuidade da carreira, tá, cara? Obrigado, Caio. Tudo de bom. Valeu, um abraço a todos aí. Continue nos acompanhando aí, para que a gente consiga ter convidados como o Marquinhos que está conosco agora. Um abraço a todos.